Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Fundamentos de Bancos de Dados. Nesse vídeo eu discorro sobre gatilhos, visões, o comando alter e funções programadas pelos usuários do sistema gerencial de banco de dados, no caso da disciplina, o PostgreSQL. Bem, gatilhos, vem do inglês trigger. Como o próprio nome sugere, é um tipo de ação tomada quando certos eventos ocorrem. Uma outra forma de você entender isso é: ocorreu mutação no estado de uma relação ou tabela, por exemplo. Ocorreu um insert, ocorreu um update ou um delete nas tuplas de uma relação. Então, a ação que tiver associado a esse gatilho, respeitada a uma condição opcional, será executada. Tá? A condição é opcional porque ela pode estar posta ou não. Tá? O emprego de triggers ou gatilhos, é utilizado para monitorar o banco de dados, bem como eu comentei, nas mutações do banco de dados, ou mais especificamente das relações do banco de dados, e podem ser utilizados para aplicações de monitoramento, manutenção da coerência, para garantir monitoramento, manutenção da coerência e atualização de dados derivados. A sintaxe é simples. Para você criar uma trigger, você vai utilizar essas palavras create trigger, o identificador da trigger, posto aqui como nome. O evento temporal associado à trigger se vai ser before ou after a um insert, um delete ou a um update. E esses eventos, eles podem estar associados opcionalmente a colunas, a mutações de valores apenas de colunas, decorrentes de inserts, deletes ou updates, e essa ação será desempenhada antes, before ou depois, de um desses três eventos aqui. A gente tem o on, onde a gente vai especificar qual que é a tabela que estará sendo observada pelo gatilho. E daí, para cada linha, a gente tem que obrigatoriamente definir aqui, para cada linha, uma condição opcional, ou seja, se a gente vai definir uma condição, a gente utiliza o when, tá? E caso a gente não queira definir uma condição, a gente passa direto para a implementação da ação, tá? Então, para os exemplos que se seguem, a gente imagina que foi criada uma relação, uma tabela log, que se desdobra em 4 atributos: ação, tabela, chave e data. O log é justamente para gravar o que está sendo feito no banco de dados. Tá? Então, esse aqui é um gatilho para fazer o log no caso de atualização de empregado. Então, aqui a gente tem o comando para a criação da nossa trigger log de atualização de empregado. A trigger será disparada após a atualização de dados de empregado, e para cada linha, insira em log, seguindo essa ordem do arranjo, de atributos de log, o valor atualização, o nome da tabela empregado, a chave primária seria a nova instância ponto matrícula, O new faz referência, ele aponta para a instância que está sendo criada de empregado, Daí ele vai capturar a matrícula. E aí o null é justamente para que seja retornada a data e hora, o tempo corrente do sistema operacional. E é muito importante atentar, tá? Caso você for realmente trabalhar com data no banco de dados, para você setar o time zone correto, porque normalmente na instalação do banco de dados, o time zone é o americano e o formato da data também. Então existem comandos, que você encontra facilmente na internet para setar o time zone do teu banco de dados, de tal forma que, por exemplo, ele vai gravar o null
e vai fazer uma conversão correta para o teu time zone, né, que seria o brasileiro no caso, né, e o formato da data, que a gente sabe que o formato de data americana e brasileira é diferente. Um outro exemplo, gatilho para fazer notificar gerente sobre o aumento de salário de empregado acima de 10%. Então aqui é um gatilho que está sujeito a uma condição, ou seja, vai ser preciso implementar o when, tá? Aqui, ó, o when especificado aqui seria justamente a condição, tá? A condição, ela se desdobra no new.salário, que faz referência à instância que está sendo criada, e ao salário ser maior do que a ocorrência das tuplas dessa sob consulta, né? E aqui a ação, inserir na relação de notificações para esse arranjo de atributos esses valores aqui, ó, certo? E aí, ó, essa ação aqui, ó, né, esse comando aqui, ele pode ser abstraído em uma function, que seria notificar o supervisor, tá? E daí ele receberia new matrícula e new supervisor, que é justamente os campos, ó, que ele está pegando aqui, ó, porque os demais valores são todos constantes, né? E o now é uma função que é reutilizada. Visões, né? É uma única tabela derivada a partir de outras, ou apenas, pode ser outras ou apenas uma tabela. É considerada uma tabela virtual que não necessariamente existe de forma física, ou seja, você não cria uma tabela, você cria uma visão que é uma consulta dando forma a uma tabela virtual. Ela é utilizada para que a gente possa reaproveitar ali um modelo virtual criado sobre um arranjo de dados de uma consulta, né, para limitar operações de update, mas provavelmente não de select, né, porque ficar utilizando select para sobre views, né, a gente tem aí um gasto computacional que pode tornar lento aí a execução de certas consultas se a gente for abusar de views em consultas, tá? Usá-la como modo de especificar uma tabela que precisa ser acessada com muita frequência. Então esse aqui é a sintaxe para a criação de uma visão, que é create view, um nome identificador da visão. O US seria que deve ser seguido da implementação da consulta que dará forma à tabela virtual, tá? Então esse aqui, ó, a criação, um exemplo de criação de uma view com informações básicas dos empregados, das projeções de trabalho incluindo a carga horária. Então aqui, essa view aqui, ó, ela já traria, né, a relação aqui, ó, de dados de empregados e os projetos desses empregados, tá? Os atributos. Então, como vocês podem ver, é como se a gente criasse uma tabela virtual que é o produto de uma consulta, certo? Outro exemplo, tá? Nesse caso aqui, view contendo código com o nome e a quantidade de funcionalização do salário de cada departamento. E aí, ó, um exemplo de como realizar uma consulta numa view de tal forma que você consegue, né, otimizar bastante a questão da verbosidade, né? Ó, você criou aqui a view, ó. Então aqui você vai ter um retrato, né, um retrato dinâmico, né, que as tabelas que estão associadas à view, elas sofrem mutações, né? É um retrato que vai se modificando, e aí você pode implementar consultas, né, específicas para essas visões, tá certo? E como está posto aqui no exemplo. Para você remover uma view do teu esquema, basta utilizar o comando drop, tá? O drop ele é utilizado para remoção de elementos do banco de dados. Então o banco de dados ele tem índices, ele tem tabelas ou relações, ele tem restrições, ele tem visões, ele tem funções, e você utiliza o comando drop
né? E o comando drop pode vir associado a um cascade ou a uma directive restrict, né? Para você remover elementos que compõem o banco de dados. Então aqui a gente tem um drop para remover o esquema, né? E aí é importante, né, utilizar, se dentro do esquema, né, existem relações que são referenciadas em outros esquemas, ou existem relações que estão correlacionadas com outras relações dentro do esquema, você vai precisar empregar um cascade, caso você queira remover realmente o teu esquema sem atender a essas restrições, tá? E aí a gente tem o restrict, né, para fazer justamente uma verificação de só remover caso existam tuplas nas relações, nesse exemplo aqui do esquema, que não estejam sendo referenciados. Esse aqui é um exemplo de drop para tabela, né? E o alter, tá? Utilizado para alterar elementos de definição de uma tabela, ou seja, adicionar ou remover coluna, alterar a definição de uma coluna e adicionar ou remover restrições, tá? Então é basicamente para isso que a gente emprega esse comando alter. Então aqui para incluir uma nova coluna em uma tabela, né? Então essa é a sintaxe. Para remover uma coluna de uma tabela, e às vezes essa coluna ela pode estar correlacionada com outras relações, então vai ser preciso empregar cascade ou restrict, né? O cascade remove restrições e views que referenciam a coluna, e restrict só remove se não tiver referências. A gente pode utilizar o alter, né, para alterar a definição de uma coluna, de uma tabela, modificando o tipo da coluna. Tá? Então, débito, que poderia ser antes inteiro, agora está especificado como cadeia de caracteres com um limite 12. Tá? Aqui a gente pode utilizar um alter e, ao final, utilizar um drop para remover, por exemplo, uma restrição. E daqui um alter para alterar uma restrição. Bem, o alter ele pode ser utilizado também para alterar as definições de uma tabela removendo uma restrição, né? Então, para alterar as definições de uma coluna de uma tabela, adicionando uma restrição, a gente pode fazer dessa forma aqui quando se trata, né, por exemplo, da inserção de uma chave estrangeira. Então, aqui a gente está adicionando uma chave estrangeira, né, a relação empregado, de tal forma que a implementação de um comando alter para obedecer ao enunciado de adicionar uma chave estrangeira, por exemplo, né, a gente dá um nome a essa restrição, e aqui a gente faz a implementação sintática e semântica, né, que é definir a chave estrangeira, no caso que pertence a essa relação, referenciando outra relação e o campo que vai estar correlacionado ao atributo dessa relação na relação externa. Tá? E aí a implementação, né, de um comando para prever que, em caso de mutação aqui, ele sete como nulo as ocorrências do departamento que foi alterado lá na relação empregado, tá? Alterado no caso nas tuplas de departamento. E a gente passa para funções, né? Então, é um conjunto de comandos em SQL e outras operações sintáticas da linguagem Procedural Language, né? No caso do PostgreSQL, né? Que é o banco de dados da disciplina, que podem ser executados de uma só vez. Esse recurso é conhecido em outros sistemas gerenciais de bancos de dados como Stored Procedures. Existem bancos de dados que podem fazer uma distinção entre procedure e function, tal qual é feito na linguagem Pascal, por exemplo, onde que você tem lá, por exemplo, no C, sempre implementa funções, mas no Pascal, se você, por exemplo, vai implementar uma função que não tem retorno de dados, ou seja, void, né, lá do C,
Você não implementa uma função, você utiliza uma palavra reservada procedure e implementa um procedure. Tá? Então, existe uma diferença semântica e essa diferença semântica ela vai demandar uma forma de escrita, ou seja, uma regra sintática diferente para escrever uma função e uma história de procedure. Mas tanto no C quanto no banco de dados PostgreSQL não existe essa diferença. Então é tudo função, tá certo? Pode ser escrita na linguagem nativa do banco, que é o Procedural Language, ou em uma outra linguagem de preferência do usuário, mas para isso você precisa importar uma DLL e associar essa DLL ao SGBD PostgreSQL. Tá? Você pode, por exemplo, escrever as suas funções nativas que serão executadas no banco de dados em Java, por exemplo. A linguagem nativa do PostgreSQL, né, como eu já falei, é o Procedural Language SQL. Tá? Eis aqui um template de uma função que eu implementei em Procedural Language do PostgreSQL para concatenar campos de uma tabela. Então a gente tem aqui as palavras reservadas em azul, tá? A gente tem o identificador da função, o parâmetro, o tipo do parâmetro, o tipo de retorno, o sinfrônio, né? Ele tem um efeito de especificar o corpo da função, tá? Delimitar o corpo da função. Aí a gente tem aqui o declare, onde a gente vai declarar as variáveis locais da função, e o begin e o end, que especificam as operações. Então aqui a gente tem uma operação de inicialização de uma das funções, aliás, da única variável no caso que foi declarada. A variável ela pode ser acessada, ela pode ser referenciada aqui na nossa consulta, ou seja, a esse arranjo de atributos aqui de endereço. Né? A gente está concatenando eles, essa forma para você concatenar strings no PostgreSQL, tá? Por exemplo, no Java a gente utilizaria aqui apenas o mais, né? Não seria essas duas barras aqui seria mais, né? Aqui eu estou colocando um espaço, ó. E aí eu persisto o valor dessa operação de concatenação desses campos em string aqui, ó, na minha variável resultado, e daí retorno o valor de resultado. E aqui, pessoal, no where eu emprego o sinfrônio e o índice 1 para fazer referência ao primeiro parâmetro da função. Aqui um outro exemplo, aqui é uma função que recebe um número e retorna o valor desse número exponencializado de forma quadrática. Tá? Beleza? Então é basicamente isso. Tá? Deixo aqui alguns links para vocês se aprofundarem sobre o que foi abordado na aula, principalmente sobre funções. Tá certo? Era isso, bons estudos e até a próxima.